É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Vocês já viram a primeira parte dessa música, né? Pois é. Fala de uma moça que provavelmente o Renato Russo conhecia e que deu um salto do 5º andar, né? E eu acho que essa é uma notícia mais comum do que a gente pensa, só que ela não é divulgada, né? Esses dias, a psiquiatra Ana Beatriz Barros falou de um caso de uma senhora que também vivia na riqueza, no luxo, um apartamento bem alto, acho que era a cobertura, e que ela deu o seu jeito lá e ela deu um rasante, né? E eu trouxe hoje pra vocês o caso da Gisele Bündchen. Eu amo ela, né? Enfim, mas ela teve um caso de que a ansiedade dela era tanta que ela também desenvolveu o pânico, né? Ela tava meio com uma crise que ela não conseguia respirar. Eu vou colocar o vídeo pra vocês. E que ela não tava conseguindo nem pegar avião. E passou pela cabeça dela, no dia que ela estava no apartamento dela. Isso era antes dela casar, antes dela ter os filhos, tá? E ela tem uma rotina, assim, ela tem uma agenda acho que não sei se é a Mônica que faz ainda pra ela, mas é tipo amiga dela que faz a agenda dela, então assim, eles cuidam muito dessa parte aí da Gisele, pelo que se percebe, né, pessoal? Ela não chega assim a momentos de exaustão, né? Ela tem, acho que as seasons, as estações lá que ela trabalha e tal, e depois ela tira umas férias, né? Mas mesmo assim, ela passou por um momento desses, sabe? E não são raros, pessoal. Você diz com as seguintes palavras: o mundo inteiro tinha virado uma jaula. É. Você estava dentro do seu apartamento e não conseguia ficar. Não conseguia respirar. O que você fez? Naquele momento, quando eu tava fazendo uma massagem, na verdade, porque eu tava tentando relaxar, porque eu não tava conseguindo. Era elevador, depois era túnel, depois foi eu não conseguia ficar dentro do avião, depois foi o lugar que a janela não abria, mas agora eu tava no meu apartamento com as janelas abertas, fazendo uma massagem. Eu falei, bom, agora eu tenho um problema sério, porque eu não consigo respirar nem aqui, né? Então, veio esse pensamento na minha cabeça. Eu fui pra fora pra querer respirar, e eu morava no 9º andar. Eu tinha um deck que basicamente era na frente do rio, então não tinha um lugar que tinha mais ar pra mim, né? E nem lá eu conseguia. Eu tentava respirar e não vinha o ar, né? Então, naquele momento de desespero, eu pensei, nossa, e se eu pular? Vai tudo acabar, eu não preciso mais, né? Eu não preciso mais sofrer, eu não preciso mais viver isso na minha vida. Eu posso estar livre disso, né? E foi esse momento, esse momento de tipo, esse pensamento fez com que eu, ok, esse é uma coisa, agora eu preciso realmente fazer alguma coisa quanto a isso, né? Porque até então eu sempre fui uma pessoa que quis ser muito forte. Eu não queria falar com os meus pais ou com as pessoas, porque eu achava que as pessoas olhavam pra mim e achavam que eu tinha tudo resolvido na vida e que elas não iam entender. Porque acho que ninguém entende se você não tá passando por uma coisa dessas. Acho que é difícil entender se você já sentiu pânico e esse sentimento de estar completamente fora do controle, né? Juntamente com esse acontecimento da vida dela, aconteceu de uma pessoa conhecida próxima aqui da cidade. Na verdade, o rapaz tinha um pouco mais de 40 anos e morava em outro estado, que não aqui no Rio Grande do Sul, tá? E morava, tipo, num prédio bem alto. E ele, acredito eu, que estava sob efeito de substâncias, tá? Porque pelo vídeo da Gisele, ela conta ali, ela estava bem consciente, né? Então eu acho que acredito que ela não fez nada, porque ela não estava sob o efeito de substâncias. Mas uma pessoa que já tem ideias, né, de atentar contra a própria vida, assim, e isso não é do dia pra noite, pessoal. Então, se você tem esse tipo de pensamento, né? Às vezes a gente tem vontade de desistir, sim.
de alguma coisa da nossa vida e a gente acha que aquilo ali será um alívio, tá, pessoal? Só que tem relatos de pessoas que voltaram desses momentos e elas contam histórias assim nada boas. Então, eu acredito que a pessoa só vai se deparar com o que realmente é o ato dela quando ela enxerga, né? Antes de partir, quando ela enxerga o sobrenatural. Mas aí tem momentos que não tem mais volta, né? E o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas têm limites. Todo ser humano tem limites. E o limite é justamente para quê? Para nos proteger, certo? Em qualquer atividade na nossa vida, a gente pode se estressar a um extremo de não querer mais. O estresse já é um limite, né? Muitas pessoas têm desenvolvido a síndrome de burnout, né? Estresse no trabalho, esgotamento emocional, porque o ser humano é composto por emoções, a gente não consegue ser racional o tempo todo. Se a gente dormir mal, nós vamos ter menos controle sobre nossas atitudes. Se a gente comer mal, a gente também vai ter menos controle. Inclusive nessa parte, você sabia que os alimentos gordurosos, enfim, fast food, ele faz você pensar diferente do que seria o normal. Por isso também, gente, existe a prática do jejum, tá? É uma prática espiritual, sim, porque ela limpa a nossa mente, ela limpa, entendeu? Os canais da sabedoria, digamos assim, né? Então, assim, qual é que é o limite do ser humano? Você espera você chegar no teu limite e para aliviar o teu estresse, o teu emocional detonado, você vai para os vícios, inclusive vícios de comida. Então, assim, uma reflexão, qual é que são os teus vícios hoje, né? Por que você está fazendo o que você está fazendo hoje? O que te impede de mudar de atividade, certo? De ramo, de trabalho, o que te impede de mudar de cidade, né? Eu acho que isso são questões importantes e tem mudanças na vida que a gente fica procrastinando, mas essas mudanças é que vão nos fazer viver novamente e não apenas sobreviver, certo? Então, se você tá vendo que tá chegando no teu limite, que você já está se viciando em algumas coisas, inclusive jogos de apostas também, né? Isso é um sinal que a tua vida não tá andando bem, né? Porque se tu quer uma solução milagrosa, é porque tu não tá dando conta. Então, tu tem que ver por que chegou naquele momento, aquela situação, e por que tu escolheu aquele tipo de vício, certo? Isso já vai te ajudar bastante a tu não chegar numa situação limite dessa, tá? Então, que sirva de alerta para vocês, né? Se você achar que alguém precisa ver este conteúdo, gostaria que você compartilhasse, certo? Porque a vida, pessoal, ela tem que ser pensada. Nós temos que ter um tempo pra gente pensar. E o celular, por exemplo, a gente fica ali rolando. Se tu quiser ficar horas ali, tu fica e tu não pensa sobre nada, né? Justamente para não pensar. Então, tira esse tempo, né? Pra pensar, pra fazer nada. Vai tomar uma água, vai caminhar pra desanuviar a mente, né? Pra ver se o que tu tá carregando, se o teu peso que tu tá carregando não é demais, né? E por que tu tá fazendo isso, certo? Então essa era a mensagem de hoje. Até a próxima.